queridos alunos da Escola José Augusto Ribeiro, mais especificamente para os alunos do 7º ano, na disciplina de Ciências. Estou passando para dar algumas dicas, orientar, tirar dúvidas sobre o roteiro número 1 do 3º bimestre. Tudo bem? Então, vamos prestar atenção, ficar atento às dicas para que vocês possam resolver os roteiros do 3º bimestre. Então, para darmos continuidade, vamos relembrar o que nós vimos no último roteiro do 2º bimestre. Que assunto nós tratamos? Vocês lembram? Vamos lá, então? Vamos recordar? Então, galerinha, recordando, o último assunto que nós falamos foi sobre biomas brasileiros. São 6 os grandes biomas brasileiros. Os biomas, eles são um conjunto de ecossistemas, vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. Então, nós temos o bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Pantanal, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Vamos agora, então, ver algumas características desses biomas. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. 60% da sua área está no território brasileiro e constitui uma grande reserva de água doce de toda a Terra. O bioma cerrado, ele ocupa boa parte do Brasil central. O clima é quente, com períodos alternados de seca e chuva. O bioma Caatinga está localizado no Nordeste brasileiro e no norte de Minas Gerais. As regiões da Caatinga são quentes, com chuvas irregulares e secas prolongadas. O bioma Mata Atlântica, ele apresenta uma ampla distribuição geográfica, ele está presente na maioria dos estados brasileiros. Esse bioma, ele ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. E a sua extensão, ela ocorre por toda a planície costeira e a cadeia de montanhas que acompanha a costa brasileira. O bioma Pantanal, ele está situado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se até a Bolívia e o Paraguai. O verão é quente, úmido e o inverno é seco. Há uma grande mistura de campos, florestas tropicais, cerrado e vegetação típica de áreas alagadas, além de extensos capinzais. O bioma Pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas, e a sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Além disso, esse bioma ele é constituído de amplas áreas de pastagens, onde se desenvolvem grandes rebanhos. Dando continuidade ao assunto vida e evolução, nós temos como objetos do conhecimento fenômenos naturais e impactos ambientais. O objetivo é refletir e analisar sobre as ações antrópicas, ou seja, as ações que o homem faz, enquanto sua responsabilidade e participação em desastres ambientais, não naturais e as suas consequências nas comunidades e ecossistemas. Nós vamos falar de um assunto que está lá na página 16 do caderno do aluno, volume 2, que é o rompimento da barragem do Fundão. Vocês lembram deste acontecimento?
No caderno do aluno de Ciências, volume 2, página 16, vocês vão estar encontrando essas informações sobre o rompimento da barragem do Fundão. No dia 5 de novembro de 2015, houve o rompimento da barragem de Fundão. Essa barragem era da mineradora Samarco e estava no município de Mariana, Minas Gerais. A barragem do Fundão, ela abrigava lama de rejeitos da mineração. Os rejeitos atingiram os afluentes e até o próprio Rio Doce, destruindo distritos e deixaram os moradores da região sem água e sem trabalho. Um mês depois, foram retirados dos rios toneladas de peixes mortos, nos estados de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo. Atualmente, esses estados ainda sentem os impactos ambientais e sociais. Em 2019, outra barragem de rejeitos de mineração se rompeu no dia 25 de janeiro, no município de Brumadinho. Quem não lembra dessa tragédia, né, gente? Foi horrível. Na região metropolitana de Belo Horizonte, ocasionando novamente um impacto ambiental de grande proporção. O rompimento da barragem liberou lama, que encobriu grande parte da região onde estava localizada, ceifando várias vidas humanas e de animais, devastando vegetação e plantações, poluindo os rios, deixando muitos moradores desabrigados. Foi uma tragédia horrível. E esses impactos ambientais, esses desastres que acontecem, eles podem levar à perda de vidas humanas, animais, falta de alimentação, ele pode trazer um desequilíbrio ecológico, surtos de algumas doenças, perdas do habitat, extinção de algumas espécies, polui o ambiente, né? Polui a água, polui o ar, polui o solo e às vezes falta até a água potável para as pessoas, porque ele vem e destrói tudo que tem pela frente, né? Como aqui, ó, essa alagação que nós temos nessa imagem, temos aqui um derramamento de petróleo, uma queimada, uma desertificação pela ação do homem, consequência da ação do homem. Então, é necessário refletir sobre nossas ações. E aqui nós temos mais um textinho sobre o rompimento da barragem do Fundão. O rompimento da barragem do Fundão liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de resíduos. A mistura, que era composta, segundo a Samarco, por óxido de ferro, água e muita lama, não era tóxica, mas capaz de provocar muitos danos. A liberação da lama provocou a pavimentação de uma grande área. O que é pavimentação? Ela vai endurecer, vai secar, vai ficar como uma estrada, né? Quando passa ali uma pavimentação, um asfalto, fica ali duro, fica tudo liso. Isso acontece porque a lama seca e forma uma espécie de cimento, onde nada vai crescer. Vale destacar, no entanto, que em razão da grande quantidade de resíduos, a secagem completa do material poderá demorar anos. Enquanto isso, nada também poderá ser construído no local. Além disso, o material não contém matéria orgânica, sendo, portanto, um material infértil. O impacto mais perceptível no ambiente aquático foi a morte de milhares de peixes que sucumbiram em razão da falta de oxigênio na água e da obstrução das suas brônquias. Além da morte de peixes, micro-organismos e outros seres vivos também foram afetados, o que destruiu completamente a cadeia alimentar em alguns ambientes que foram atingidos.
Entretanto, não é somente a morte dos organismos vivos que afetou os rios da região. A quantidade de lama que foi liberada, ela provocou um assoreamento. O que é assoreamento? Ela invadiu o rio, ela preencheu onde era o rio. E isso fez com que desviasse o curso de água e levou até mesmo ao soreamento dessas nascentes, ou seja, ela impede que as nascentes, né, jorrem água, não vai sair água da nascente, e isso pode levar à total perda do rio, à total seca do rio. Na sequência, vocês têm duas questões sobre o assunto que nós discutimos até então, o acidente de Mariana. Então, eu quero que vocês leiam novamente o texto, prestem atenção no que está sendo perguntado e assinale com um X uma resposta correta para cada questão. Então, pessoal, nós falamos bastante sobre os impactos ambientais, porém esse assunto não foi esgotado. Em algum momento nós vamos estar retomando. Agora nós vamos falar um pouco de saúde pública, onde o nosso objeto do conhecimento são os programas e indicadores de saúde pública. O objetivo, conhecer algumas doenças causadas por seres vivos, conhecer os ciclos de seres vivos que causam doenças, conhecer a importância de um saneamento básico. Durante muito tempo, a saúde foi definida como uma condição de ausência de doença ou de enfermidade. Hoje, ser saudável envolve não só um estado de bem-estar físico, mas também de bem-estar mental e social. Quando tratamos de condições de saúde da população, estamos nos referindo à saúde pública. Ela compreende ações que podem ser realizadas tanto pelo governo como pela comunidade. Ações como campanha de vacinação, coleta de resíduos sólidos, mutirão contra a dengue, tratamento de água e esgoto, manutenção dos bancos de sangue. Então, vamos começar fazendo uma atividade onde vocês terão que analisar dois cartazes. O primeiro cartaz, ele trata sobre a vacinação contra a gripe. E o segundo cartaz, ele fala sobre o mutirão de limpeza contra a dengue. Na alternativa A, qual cartaz apresenta uma ação realizada pelo governo e qual representa uma ação realizada pela comunidade? Então, pensando nos cartazes, o primeiro cartaz, ele traz uma imagem e uma fala sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Quem que faz essa campanha? É a população? É uma ação da população ou é uma ação do governo? E o segundo, ele traz uma orientação sobre um mutirão que será realizado contra a dengue. O que é mutirão? Às vezes, os funcionários do centro de saúde se organizam juntamente com a população e saem pelas casas, observando os quintais, se tem algum foco que possa desenvolver o mosquito da dengue. Então, você vai ter que responder qual dessa ação, né, é do governo e qual é um mutirão, uma ação realizada pela comunidade. A alternativa B, o que essas campanhas possuem em comum? O que elas têm em comum? Mesmo uma sendo do governo e a outra ação sendo da comunidade, o que elas têm em comum? Qual é a contribuição delas em relação à saúde da população, à saúde pública? O que elas contribuem, mesmo sendo de diferentes fontes, elas contribuem para a população? Nós sabemos que são vários os problemas de saúde que afetam o nosso Brasil.
principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, né, com o coronavírus. Então, a gente sempre acompanha nos noticiários a falta de equipamento, a falta de recurso, a falta de leitos, as pessoas, os profissionais da saúde reclamando sobre a falta de medicamentos. Então, é um problema muito sério a saúde pública no Brasil. E se nós formos falar, nós vamos encontrar muitos problemas: saneamento básico, falta de estrutura das famílias, enfim, são vários os problemas que afetam a saúde da população no Brasil. Falando em vírus, eles podem ser transmitidos de diversas maneiras, como por exemplo, que a gente estamos ouvindo muito falar sobre isso, a questão das gotículas de saliva liberada no ar. Tá aí, né, uma questão da importância do uso da máscara. Por que todo mundo hoje está tendo que usar a máscara? Porque o vírus, do coronavírus, ele é transmitido através das gotículas de saliva. Nós também temos os vetores que transmitem o vírus, que pode ser o mosquito, tá? No caso aí da febre amarela, a dengue, chikungunya, zika, todas essas doenças, elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, quando ele está infectado. A atividade 4 é uma questão sobre o mosquito Aedes aegypti, né, que é um vetor de várias doenças. Então, você vai assinalar um X na resposta correta. Vamos falar então um pouquinho sobre as bactérias. As bactérias são seres muito pequenininhos, não conseguimos enxergar a olho nu. Nós necessitamos de um aparelho de microscópio para poder enxergar e ele tem que ser muito potente. Existem bactérias que são boas, ou seja, elas nos auxiliam no nosso dia a dia, como no caso na produção de alimentos, né? Iogurte, fazer um pão, fazer um bolo e outros procedimentos no queijo que ocupam aí as bactérias. E principalmente aquelas que estão alojadas dentro do nosso corpo. Nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias dentro do nosso corpo. A maioria delas estão alojadas dentro do nosso intestino e auxilia na digestão dos alimentos. Mas também nós não podemos esquecer das vilãs, tá? As vilãs que trazem doenças para nós, né? Então temos que tomar muito cuidado. E como que essas bactérias são transmitidas? Muitas delas são transmitidas por gotículas de salivas, né? Contato com superfícies contaminadas, pela água, pelo solo, tá? Também temos os vetores que podem nos transmitir essas bactérias. A falta do tratamento da água, a falta do tratamento de esgoto, tudo isso pode contribuir com essa disseminação de doenças bacterianas. Por exemplo, nós podemos citar a leptospirose, a cólera. Então, é importante nós tomarmos cuidado, né, na limpeza, tomarmos cuidado com os alimentos, na questão da água, ficarmos atentos, porque senão nós podemos ser contaminados por bactérias. A leptospirose é uma doença que pode ser transmitida aos seres humanos pelo contato com superfícies ou contaminada com a urina de animais, principalmente os roedores. Os principais sintomas da leptospirose são febre, dores de cabeça e no corpo, vômitos, diarreias, alteração urinárias. A cólera, ela é uma doença que pode ser transmitida pelo contato com fezes contaminadas ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Os principais sintomas são diarreia aquosa, vômito,
e, se não for prontamente tratada, pode levar à desidratação e, consequentemente, à morte. Os protozoários são transmitidos aos seres humanos pela ingestão de água e alimentos contaminados por fezes de indivíduos que já estão infectados. Os sintomas são dores abdominais, cólicas intestinais, diarreia, que pode até conter sangue, e febre. Os vermes são parasitas que se instalam em alguma região do organismo hospedeiro e provocam verminoses. Por serem comuns em locais com falta de saneamento básico e de boas condições de higiene, as verminoses elas são grandes problemas da saúde pública. Como exemplo de vermes, nós podemos citar o bicho geográfico, que dá na pele, a esquistossomose, que é a inflamação no fígado e no baço, a lombriga, que está no intestino delgado, ancilostomo, que é o amarelão, que está no intestino, e a teniase, que está no intestino. Agora nós temos aqui algumas atividades. Na atividade 5, para produzir iogurte caseiro, basta colocar uma colher de iogurte em 1 litro de leite fervido ainda morno, cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido durante 12 horas. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte, então vocês vão verificar qual das alternativas abaixo está correta. Se reproduzem rapidamente através da simples divisão de uma célula em duas, devido à existência de condições favoráveis de temperatura e a presença de nutrientes. Se reproduzem rapidamente através da reprodução sexuada, em que duas bactérias trocam o material genético e dão origem a uma nova bactéria. Não se reproduzem devido à alta temperatura do leite, que provoca a morte das bactérias. Aumentam de tamanho, modificando a consistência do leite e dando aparência de iogurte. Então, qual dessas alternativas está correta? Atividade 6. Associe as doenças abaixo listadas aos seus respectivos micro-organismos. Então, você tem lá a gripe. A gripe, ela é por bactérias, por vírus, por fungos. Se for por bactérias, você vai colocar número 1 em bactérias. Se for vírus, você vai colocar 1 em vírus. Se for fungos, você vai colocar 1 em fungos. E assim sucessivamente para as outras duas. Na atividade 7, o que acontece a uma criança ou a um adulto que bebe água sem filtrar? Deixa de lavar as mãos antes das refeições, não lava os alimentos, principalmente frutas e verduras, antes de comê-las. Então, você vai assinalar uma das alternativas. Pode adquirir vermes, contaminar-se com micro-organismo e ficar doente? Apenas ter dor de barriga? Não acontece nada, pois cria resistência a tudo? Pega dengue. Então, qual das alternativas está correta? Na atividade 8, vocês vão verificar nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 quais itens possuem apenas informações sobre alguns sintomas que a dengue pode apresentar e vão assinalar a alternativa correta. Na questão 9, vocês estarão analisando um cartaz. Com base no cartaz abaixo, podemos dizer com certeza que se. Então, o que está falando o cartaz? Se eu lavar as mãos, se eu tossir e encobrir meu nariz, se eu não compartilhar objetos pessoais como copo, talheres, eu nunca pegarei gripe? Nunca contaminaremos ninguém? Vamos evitar pegar gripe ou contaminar outras pessoas? Não adianta nada, pois o vírus está em toda parte. Então, vocês vão verificar quais dessas alternativas estão corretas, porém tem que assinalar apenas uma em cada questão. E para finalizar o nosso roteiro, nós temos aí a atividade 10, que também é uma análise de imagens, no qual vocês estão vendo uma pessoa espirrando,
uma mão com uma lupa aumentando e mostrando as bactérias e a última parte ali, uma disseminação de um vírus. De acordo com as imagens, assinale com X as respostas verdadeiras. Então, aqui você pode assinalar mais que uma resposta, tá? Porque são respostas verdadeiras. Então, o vírus é transmissível pelas mãos? De acordo com o globo terrestre, somente a China, a Itália e o Brasil estão com os casos de contaminação. As partículas respiratórias espalham o vírus? O vírus já se espalhou por muitos países ao redor do mundo? Não podemos nos cumprimentar com as mãos para evitar o contágio? Devemos evitar de falar muito próximo aos outros, observando sempre uma distância mínima de 1 metro. As estrelas rosas ao redor do planeta indicam o local onde há predominância do Sol em maior intensidade? Nas mãos, além do coronavírus, há outras bactérias, por isso devemos sempre mantê-las limpas? Então, vocês vão assinalar as questões que vocês acharem que são verdadeiras. Muito obrigado. Bom trabalho.